Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz a todos, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família e o seu coração. Está iniciando agora o programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, por você nos seguir, nos amar, nos suportar de vez em quando. Muito obrigado por você estar aqui ligado na rede Sara Brasil FM, a rede que é a pura unção do céu. Um abraço do meu tamanho a todos os irmãos que estão me ouvindo lá em Juiz de Fora, a minerada toda, a cariocada, o pessoal do Rio de Janeiro. Um abração aos meus conterrâneos, aos meus amigos do Rio de Janeiro. Outro abraço enorme, especial para todos de São Paulo que estão nos ouvindo. Um abração aqui para Floripa, eu estou em Florianópolis hoje. Um abração para todos os amigos de Floripa e Grande Florianópolis, região, e para todo o meu Rio Grande do Sul, meu céu de anil, querência amada, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus abençoe o Denis, que está lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe você que está aí nos ouvindo. Um abração ao Bispo Robinson e à primeira dama do Bispo, primeira dama e única dona do Bispo Hugo, Bispa Gisela e Bispo Hugo já chegaram. Bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, Bispo Hugo, Bispa Gisela, bom dia, Kennedy, Denis, bom dia. Todos os nossos ouvintes, um bom dia. Bispo João também, Bispa Jussara, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Bom dia. Fala, bom dia. Bom dia, tudo bom? Você tá muda, Gisela. Não muda? Não vou me mutar, né? Não estava mudo, você que se mutou. Tá. Eu me mutei, eu me atrapalho. Mas está tudo bem aqui, era o microfone. Bom dia, lindos. Oi lá, queridos. Shalom, Deus abençoe todo mundo. Eu estou debaixo do impacto do nosso culto ontem, sobrenatural, poderoso, avivamento do céu. Meu Deus do céu, o que foi aquilo ontem? Maravilha, viu? Que maravilha. Bispa Jussara, bem-vinda. Bispo João, bem-vindo ao programa. Bom dia a todos. Muito obrigada. Tá frio aí. Que legal, que legal. Estar aqui com vocês, novamente, nesse melhor programa aqui agora do Brasil, né? Agora é do Brasil. Amém. Um abraço a todos no YouTube. Obrigado pelo seu carinho, por você nos seguir também no YouTube e fazer crescer a nossa audiência. E vamos para mais um programa diferente, né? Gosto sempre de lembrar, nosso programa não tem copo com água, né? Mas tem café e maná, amém? Não vai ter oração no teu copo com água, mas vai ter muito impacto na tua... Tem café e vai ter impacto no teu espírito através da palavra. Vamos lá, Bispo Hugo e Bispa Gisela, hoje vocês coordenam o tema. A gente pensou muito, né, que o tema de hoje é um tema que a Gisela tem trabalhado, tem desenvolvido todo um estudo, uma tese, e tem dado palestras sobre isso. E o tema é: um cérebro feliz entrega alta performance. Alguém que está de bem com a vida, alguém que está em paz consigo mesmo, em paz com suas situações, suas circunstâncias, seu passado, ele vai entregar competência, ele vai entregar novas habilidades. Esse cérebro feliz, né, ele tem uma capacidade. Por isso nós entendemos a necessidade de produzir uma liderança saudável. Eu quero deixar a Gisela falar, porque aí ela vai entregar a pergunta para cada um de vocês aqui. Então, gente, é o seguinte, um cérebro feliz. Eu estou estudando um neurocientista, ele é psicólogo, ele tem uma formação nos Estados Unidos, mas ele é um pastor aqui no Brasil, Dr. Djalma, né? Entre outros, a Dana Zohar, que é uma física quântica formada em Harvard, com pós-graduação e pós-doutorado na MIT, lá nos Estados Unidos. Hoje ele é atualmente professora em Oxford. Então, é uma mulher cristã, ela é uma mulher cristã. E eu tenho estudado, entre outros autores, esses que eu estou citando.
E chegou-se à conclusão através da neurociência, né? E a ciência ela não é inimiga da fé, né? Então, chegou-se através da neurociência a seguinte conclusão: tudo isso com ressonância magnética, com equipamentos para fazer medições. E chegou-se à seguinte conclusão: que um cérebro feliz, ele entrega para a pessoa alta performance, como pai, como marido, como profissional liberal, na área em que ele atua, na igreja, como líder, né? Porque o nosso caso aqui, a gente está puxando a sardinha para a questão da liderança da igreja, uma liderança saudável. Infelizmente, dentro das organizações, porque a igreja, organismo, é sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas a igreja, organização, a igreja que é uma denominação, a igreja que tem um sistema como uma empresa de funcionamento, essa igreja ela tem problemas como todas as outras denominações e instituições no mundo inteiro. E o cérebro feliz, todo líder tem cérebro, vamos concordar, né, Kennedy? Todo líder tem cérebro. Todo mundo. Alguns, né? Parecem que não tem. A gente vai concordar, João, a gente tem cérebro. A gente tem cérebro, né? Pelo amor de Deus, nós temos um órgão, né? E aí a pergunta é: o que eles dizem? Eles dizem isso: um cérebro feliz entrega ao seu possuidor uma alta performance. Por quê? Por que o cérebro faz isso? Por que um cérebro feliz me entrega uma alta performance em todas as áreas que eu atuo? O que acontece comigo se meu cérebro for feliz? E eu não estou falando de remédios que deixam a pessoa brilhando no cérebro dela. Eu estou falando de uma pessoa não medicada, tá? Então, o que faz um cérebro ser feliz? Como ter um cérebro feliz? Então, eu quero trabalhar essa questão, nós queremos trabalhar aqui essa questão, né? Alta performance, resultados. E a liderança de uma igreja, para ser uma liderança saudável, que tenha hábitos funcionais e não tóxicos, ela precisa aprender o caminho de ter um cérebro feliz, né? Então, esse é o tema. E a primeira coisa que eu vou falar sobre um cérebro feliz é que ele não é estruturado nas suas redes neurais em bens materiais. Um super carro, uma super casa, um super iate, uma super viagem. Um cérebro feliz humano, ele não trabalha satisfazendo a sua felicidade através de bens materiais. Existe satisfação nos bens materiais, porém, não são elas que fazem com que um cérebro seja feliz. Então, a pergunta primeira aqui é: o que vocês entendem como um cérebro feliz? Entrega, fala quem é. Aí eu vou pedir para o Robinson. Primeiro tem que definir o que é felicidade, né? Os filósofos definiam felicidade como resultado de virtudes. Então, eles trabalhavam Aristóteles e assim por diante. Cada um deles, isso é um tema central da filosofia, porque é uma busca do homem. É interessante, é uma busca. E todo ser humano quer ser feliz. Então, se você pegar a criança, todos esses contos de fadas, essas conversas que tem, né, do príncipe encantado, de uma certa forma, está despertando uma ideia de felicidade, de final feliz, de uma vida satisfatória, de ter, né, o melhor. E eu vejo que existe uma confusão muito grande, porque o primeiro sentimento nosso sobre essa ideia de felicidade é satisfação. Agora, eu estou satisfeito com a igreja, eu estou satisfeito com os amigos, eu estou satisfeito com o casamento, eu estou satisfeito com tudo que está ao meu redor, estou satisfeito com o meu salário. A gente vive num mundo de insatisfações, né? De consumismo, de tantas coisas, de comparações, né? As comparações entram e parece que roubam um pouquinho dessa felicidade. A gente discutiu outro dia aí as questões de igrejas, né? Mega igrejas,
as diferenças entre um lugar e outro, e me parece que tudo isso gera um pouco de insatisfação e rouba um pouquinho dessa ideia. Agora, o que Jesus fala sobre felicidade é que é importante, né? E ele traduz isso como comportamentos, como forma de pensar, como cultura, eu chamo de cultura do reino. Bem-aventurados os pobres, porque, né, eles é o reino dos céus, é as bem-aventuranças. Os mansos, os pacificadores, e assim por diante. Cada uma dessas bem-aventuranças, elas se manifestam em comportamentos, mas é uma maneira de pensar. Então, desenvolver essa maneira de pensar, criar esses comportamentos e trabalhar isso nas relações, eu entendo como o que Jesus está falando de felicidade. Gente, olha só, vamos estabelecer aqui que comportamento, todos nós temos comportamento. Como que eu estou me comportando aqui no programa? Qual é o seu comportamento? O seu comportamento, ele é um resultado direto de crenças e valores. As suas crenças e seus valores vão ditar o teu comportamento. E hábitos, o que são hábitos que nós criamos durante a vida? Hábitos são resultado de gatilhos, uma rotina e recompensa. Gatilho, vou dar um exemplo super rápido. Gatilho, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero chegar em casa e descansar. Isso é um gatilho que eu tenho. Então, eu vou chegar em casa, aí eu vou criar uma rotina. Eu vou sentar na televisão, vou comer uma comida bacana e vou assistir um seriado. Porque eu tenho uma recompensa, que eu vou esvaziar a mente, não vou sentir nada e vou dormir tranquilo, suave. Então, hábito, você forma através de atendendo os gatilhos, criando uma rotina e recebendo a sua recompensa. E comportamento é um resultado de crenças e valores. Então, se você pega tudo isso e você faz de forma disfuncional, então você é uma pessoa que tem sérios problemas de liderança e o teu cérebro não é feliz. Por quê? Porque você atende os seus gatilhos e recebe as suas recompensas de maneira errada. Né? A sua rotina é disfuncional, você cria hábitos disfuncionais. Vou dar um exemplo disfuncional. A pessoa chega em casa, ela quer a mesma coisa, descansar, relaxar. Aí sabe o que ela faz? Ela vai alcoolizar até perder a consciência para poder dormir bem, porque aí ela apaga. Isso daí é uma rotina, é um hábito disfuncional. Então, ela tinha uma necessidade de descansar, ela supriu essa necessidade alcoolizando-se e ela teve a recompensa sim, porém isso foi disfuncional. Então, ela tem valores e crenças que estão prejudicando o seu comportamento. Então, só para mostrar que nós estamos trabalhando aqui hábitos e comportamentos, hábitos disfuncionais e comportamentos que prejudicam, que são disfuncionais. Uma coisa está ligada à outra. E aí o cérebro da pessoa não é feliz. E aí, como ela é líder em alguma área na vida, e infelizmente, às vezes, na igreja, essa pessoa ela não tem gratidão no coração, ela não tem um contentamento com o que tem, ela não tem bem-estar, ela não tem um cérebro feliz, e com isso ela tem uma liderança disfuncional. Pode falar. Posso falar? Tem um lado químico disso, né? Que são os hormônios que provocam a felicidade, a endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina, né? Tem esse lado químico do corpo humano, né? Que produz, mas não mantém. É uma produção temporária, é uma pílula, né? É chamada pílula da felicidade, né? Ela tem um efeito ali de minutos, no máximo algumas horas, e depois a vida da pessoa volta à rotina normal. O apóstolo Paulo, ele escreveu que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, quer dizer, ele desenvolveu um modus operandi de ser contente, tendo ou não tendo, né? Com ou sem, aonde ele estivesse, na situação que ele estivesse, ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a ser feliz. Ou seja, o que o fazia feliz,
e o mantinha feliz não era o exterior dele, né? Não era os objetos, não era a posse, não era o que ele deixava de ter ou não conseguiu conquistar, e sim o que estava dentro dele, né? E o que estava dentro dele foi fruto de uma transformação, de um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. E ali ele encontrou o verdadeiro sentido da vida e da felicidade, a ponto de morrer pelo Senhor Jesus, de entregar sua vida a Jesus e morrer por Jesus Cristo. Eu fiz uma reunião semana retrasada com os homens, né? Eu chamei Homens DNO. Desistir não é opção, né? DNO, desistir não é opção. Recebendo uma nova mentalidade do céu, para mudar o comportamento na Terra, né? E o comportamento realmente o reflexo de toda uma mentalidade, de um conjunto de crenças, né? E o meu objetivo é mostrar aos homens que um dos objetivos, né? Podemos continuar feliz, mesmo o Fluminense perdendo, por exemplo, sempre em último lugar. O Bispo é feliz? Ele continua feliz. O Fluminense vai cair, ele continua rindo, né? A esposa dele é Flamengo, a Bispa Gisela é Flamengo, ajuda a manter esse nível de felicidade. Mas o time perdendo, ele sofrendo, ele, né, vendo o time dele cair, Diniz foi embora, ele derrama, continua... Senhor, derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Agora, eu confesso que a decisão do STF ontem me deixou temporariamente triste, né? Temporariamente triste com a possibilidade de eu saber que 1 grama, 10 gramas, 60 gramas de maconha não é mais crime. Então, quer dizer, é só vender o que é liberado para porte. Isso me deixou triste, eu estou pensando nisso, né? Se o cara pode andar com 50 gramas, ele vai vender 50 gramas. Então, isso me deixou triste, mas não tira a minha felicidade, porque não tem como tirar Jesus. Só se eu perder Jesus, aí eu perco a felicidade. Então, né, João Jussara aí, o que vocês pensam sobre um cérebro feliz que entrega alta performance, né? Foi falar tanta coisa. Eu concordo com a linha de pensamento do Kennedy, que realmente o que faz o nosso cérebro feliz é você estar contente, agradecido com o que você tem e usufruir da vida, da beleza da vida com gratidão. Doutor João Leofar, Jussara. Eu fiz recentemente uma pós pela PUC do Paraná em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E exatamente trata desse assunto, né? Inclusive, as disciplinas iniciais são sobre a ciência da felicidade, né? E fala exatamente o que a Bispa Gisela está comentando, né? Que é impossível se você ter uma alta performance sem você ser feliz. Então, o foco de hoje é a felicidade mesmo. Então, altos executivos estão sendo treinados nesse foco, né? E, inclusive, são professores dessa pós, são da Europa, Estados Unidos, né? Você conheceu o doutor Djalma? Não, Djalma não. Eu vou te indicar o livro dele, Inteligência Espiritual, Dr. Djalma. Inclusive, sabe que eu estou rindo e olhando para trás, porque eu falei, eu vou ligar para a Jussara e eu vou falar para ela sobre a psicologia positiva. Eu estou desde o ano passado, comecei o ano passado essa pós, terminei já, né? Então, já terminei. E excelente, né? E o foco excelente todo psicologia positiva para isso. E inclusive, uma alta executiva, ela deixou o trabalho dela, onde ela ganhava muito dinheiro. Ela deixou para ela ter uma vida mais simples. Ela foi morar num sítio, cercada de árvores e pássaros. Inclusive, ela dá a aula dela lá do sítio, né, mostrando a natureza, mostrando os passarinhos, porque é onde ela se sente feliz.
e dizendo que ali sim ela encontrou a felicidade naquele lugar, né? E ela vivia viajando o mundo todo, dando palestras, né? Mas ela não se sentia feliz. E naquele lugar maravilhoso ali, cercado de árvores, de pássaros, é que ela encontrou a felicidade. Então, ela estava realizada ali. Apesar de não estar ganhando tanto dinheiro, né? Então o foco mudou. Ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha pela felicidade, né? Então, uma mulher exalando, assim, alegria e dá gosto de você assistir a aula, né? Todos eles, assim, a gente assiste a aula e fica, né, muito contagiado pela alegria deles, né? E também o Mindfulness é muito importante porque te ensina a viver o momento presente, né? Então, a felicidade também, ela precisa ser vivida no momento presente. Não adianta você ficar buscando lá no futuro, né? Um dia eu vou ser feliz. Você tem que ser feliz agora, no momento. E muita gente não está ligado no agora. Então, o Mindfulness te conecta no agora. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou fazendo esse programa e estou me sentindo muito feliz, né? Estou aqui com esses bispos maravilhosos, né? Estou aqui fazendo a obra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, eu estou no lugar certo, na hora certa, como falam, né? Que coisa boa, né? Tá aqui. Não estou esperando, quando. Eu acho que isso tem muito a ver com o ministério, porque as pessoas ficam muito esperando, quando eu tiver um ministério de sucesso, aí eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver tantas igrejas e tiver, ou então a casa dos sonhos, ou o carro tal, e ficam colocando muito lá no futuro que nem se sabe se você vai chegar lá, né? Então, aí entra o Mindfulness, que é essa habilidade de você, tá? E tem tudo a ver com Paulo, né? Que fala dessa prática de você, da gratidão, né? De você ensinar a tua alma, né? Em se alegrar, em ser ali uma pessoa que dá graças a Deus, né? Tá tudo ligado com a Bíblia, né? Tá tudo ligado com a palavra de Deus, né? Então, a ciência, né, ela não está trazendo algo novo, né? Está tudo na palavra. A ciência só nos ajuda a ter uma postura mais prática, né? A entender mais as coisas. Então, eu creio que a felicidade é esse caminho mesmo, né? Da gente ter uma vida mais simples, né? Uma vida mais inteligente, né? Cuidando de nós, primeiramente. Não adianta, né, você cuidar do mundo todo e você está mal cuidado, você não está ali fazendo aquilo que você gosta, né, realizando os teus sonhos. Muitas vezes a gente tem isso como egoísmo, também muito mal visto, né, um líder que fica se cuidando, parece que é um líder egoísta, né? E eu acho que nós temos que nos cuidar e realizar nossos sonhos, até para a gente ser modelo para as pessoas também, de que a gente é uma pessoa saudável, né? Porque líderes saudáveis geram um rebanho saudável. Então, eu creio que a felicidade também tem a ver com isso, né? Importante a gente trabalhar essa questão da liderança, né? O cérebro feliz, ele entrega alta performance. João, o que você tem a pensar sobre isso? Eu gosto muito da frase final, né, do apóstolo Paulo, né, porque quando ele fala combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, eu acredito que a felicidade está muito ligada a essa concepção de que você cumpriu o teu propósito. Você ter essa noção de significado, de missão, acho que é fundamental, né? Principalmente para a gente que é cristão, né? E saber que nós temos uma missão como cristãos a cumprir, né? E não... Porque a questão da felicidade gera o perigo de a gente ficar autocentrado, né? Na busca de bem-estar, né? E embora o bem-estar deveria ser uma consequência do cumprimento de uma missão, né? Você está feliz porque você fez o que se foi chamado para fazer, né?
aquela coisa do bom servo, né? Bom e fiel servo, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu acredito que essa noção de que você foi fiel ao teu chamado, ao teu significado, é que gera essa sensação de satisfação, porque eu acredito que a felicidade está muito ligada a essa concepção de eu estar satisfeito comigo mesmo e com aquilo que eu fiz. Eu olho para mim, olho para a minha vida, olho para a minha história e me sinto satisfeito. Aquilo me traz satisfação. E parece que é o que Paulo identifica no final da sua vida, quando ele está sendo preparado para morrer, né? Eu combati o bom combate, eu fui um bom soldado, eu guardei a fé, eu fui fiel à minha missão, eu completei, a tarefa que me foi dada foi cumprida. Eu creio que melhor do que isso, né? Acho que essa é olhar para o teu chefe, né? Olhar para Jesus, olhar para o teu patrão, para o teu rei, né? E falar: meu rei, eu cumpri minha missão, né? Eu fiz o que fui chamado para fazer. Eu acredito que essa é a sensação que gera a felicidade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com essa expressão cérebro feliz, né? Porque o cérebro é um órgão físico, né? Eu acho que é a mente, a alma, né? O eu, né? Que é feliz, né? Não sei, mas porque a impressão que eu tenho que você está falando que tem um músculo feliz, né? Acho que o músculo satisfeito é meio complicado, né? Na verdade, então, deixa eu explicar, né? O que é um cérebro feliz. É um cérebro que funciona com todos os teus neurotransmissores que te trazem o bem-estar, porque o teu bem-estar é o resultado do que você pensa com a tua mente, mas como um resultado dos neurotransmissores do teu cérebro. Então, quando você, por exemplo, foi feita uma pesquisa em que uma pessoa com profunda depressão, na ressonância magnética, mostrava manchas escuras dominando o cérebro dela. E ela estava em profunda depressão, com vários problemas psíquicos. E aí ela foi receber um tratamento através da psicologia positiva, por isso que eu achei super bacana você falar sobre isso. E depois foi refeito o exame. E a mancha escura sumiu e o cérebro estava brilhando nas áreas que precisam brilhar. Então, o cérebro feliz é um órgão que está funcionando para aquilo que ele foi criado. Então, quando eu falo um cérebro feliz, eu estou falando de um cérebro que está funcionando com seus neurotransmissores que trazem o bem-estar. Então, sim, existe cérebro feliz e existe cérebro infeliz. Agora, quando eu falo cérebro feliz, é isso, é nesse sentido. Então, a gente precisa saber que existem cérebros e cérebros. Cérebros com manchas escuras que roubam a memória e a capacidade cognitiva, e existem cérebros que estão brilhando em todas as áreas, porque estão com os hormônios da felicidade, ocitocina, dopamina, etc. e tal, todos funcionando, que autorregulam as pessoas. Por isso que existe um tratamento de neuromodulação no cérebro para pessoas com depressão. Então, existe no sentido de funcionamento, né? Bom ou mau funcionamento. Então, é nesse sentido, João. E o que eu tenho ponderado também é que quando você ganha uma pessoa para Jesus, ali tem uma pessoa que tem um estilo de vida, tem uma forma de pensar, ela tem práticas, hábitos. E quando ela entra em contato com a mensagem do Evangelho, ela descobre um novo universo, novas possibilidades, novas competências. Eu creio que quando você entende o poder de desenvolver um discipulado saudável, que vai gerar uma outra pessoa nesse discipulado, a maneira que você vai tratar o seu próximo começa a mudar. Então, eu creio que uma liderança consciente, uma liderança inteligente, é entender que nós precisamos ganhar almas, mas nós precisamos fazer discípulos. Porque o evangelho ele só se completa nessas duas vertentes, né? Ganhar almas e fazer discípulos. E interessante você perceber, né, que uma pessoa que não tinha nem a mínima ideia de que era alguém em potencial, mas aquele potencial ali adormecido dentro dela,
desperta por meio de uma nova mensagem. A mensagem do Evangelho é tão poderosa que leva a pessoa a pensar diferente. Eu creio que esse é o grande pulo do gato do Evangelho, né? Que leva a pessoa a ter outras sinapses, outros raciocínios, outra maneira de entender as coisas. Quando o entendimento vem pelo poder do Evangelho, pelo poder e pela influência do Espírito Santo de Deus, a pessoa entra em novas sinapses, ela começa a acreditar no que ela não acreditava, e ela começa a esperar o que ela nem imaginava. E ela começa a alcançar objetivos, ela começa a alcançar resultados que ela nunca acreditou ser possível para a vida dela. É o que nós vemos isso todo dia. Eu acho que todos nós aqui, que somos líderes, nós vemos isso. Agora, olha como é que é importante despertar isso em cada pessoa que chega à tua igreja, né? Levar a pessoa a ser um discípulo, levar a pessoa a uma liderança saudável, né? Não uma liderança opressora, mas uma liderança saudável. Aquela pessoa pode descobrir uma outra pessoa. Foi o que aconteceu acho que com todos nós aqui. Eu, pelo menos, eu e a Gisela, né? A Gisela, não sei se o João lembra, era super tímida, né? Super retraída, toda introspecta, né? Toda retraída. E a liderança despertou uma outra pessoa na Gisela, né? Eu vejo minha esposa hoje é uma outra pessoa, completamente diferente. Então é o poder da mensagem, né? O poder da mensagem do Evangelho. Então, eu creio que a capacidade que o Evangelho tem de transformar a maneira que as pessoas pensam vai gerar nelas novos hábitos. Como consequência, vai trazer novas práticas e, como consequência, novos resultados. Isso é maravilhoso. O que você acha, Robson? Eu ia fazer uma pergunta que já foi discutida aqui, né? Que a gente, uma vez, pegamos aí uma reportagem sobre neurociência, era um especialista que diz que somos resultados, né? Vamos dizer assim, dessa estrutura fisiológica que é o cérebro. Então, os comportamentos que temos têm a ver com essa estrutura aqui. Mas o que nós estamos colocando agora é o seguinte, não, felicidade é algo externo, que influencia essa maneira de pensar, que muda a maneira de pensar, e essa mudança de pensamentos, quer dizer, a qualidade dos teus pensamentos é que vai produzir satisfação, felicidade, contentamento e tudo mais. É isso mesmo? Porque se a gente colocar só para a questão física, vamos imaginar a questão física, a minha estrutura física, química, ela é que dita meus comportamentos, então como é que eu vou mudar? Agora, ela vem de fora para influenciar a minha maneira interna de reagir, de pensar, de entender a vida. É isso? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, o que vocês chamam de cérebro feliz é uma influência externa que vai mudar a maneira de pensar? Na realidade, eu posso falar um pouco sobre isso, Gisela. A questão você tem uma estrutura física ali, né, química, né? Você vê que tem pessoas que são negativas, né? Que elas já desde pequenas já têm essa predisposição, é uma coisa familiar às vezes. Tem a distimia, né? Que é uma pessoa que está sempre falando palavras negativas, as pessoas mais depressivas. Então, elas têm um funcionamento já tendencioso para o pensamento negativo, né? Se ela fizer um tratamento, né, para mudar esse funcionamento, o que acontece? Assim como a gente faz um tratamento em outros órgãos do nosso corpo, porque o cérebro é um órgão, né? Você consegue regenerar, né, partes do teu corpo, o cérebro também ele pode ser regenerado. Essas sinapses neurais que a gente fala, que são essas ligações neurais, elas podem ser alteradas. Então, as redes neurais são alteradas pelos seus pensamentos. Uma pessoa que tem um funcionamento químico de uma forma, ela pode passar a ter um outro funcionamento. Então, não é só no campo ali, como você colocou, depois, né, que a pessoa tem consciência e começa a mudar os pensamentos.
também pode ser uma mudança na sua estrutura, uma mudança estrutural, uma mudança química. Se ela se submeter a um tratamento, né, a um processo onde ela vai passar por exercícios, né, ela fizer um tratamento com uma pessoa, né, por exemplo, eu trabalho nessa área como coach, que a gente faz um tratamento a nível de cérebro, né, ou então outra pessoa que trabalha, né, um neurocientista, outra pessoa que trabalha nessa área, um psicólogo que trabalha nessa área, né, ela vai ter uma alteração na química cerebral dela. E vai mudar daí a forma dela, o funcionamento também, né, no comportamento dela. Então o segredo da felicidade seria uma reprogramação? Exatamente. Na verdade, é uma ressignificação de eventos que você tem, que são traumas e experiências na sua vida. Você aprende a ressignificar, precisa ser de forma intencional, né? Então, a pessoa ela precisa, quando é um caso grave, em que a pessoa precisa de uma ajuda externa, ela precisa conversar com um terapeuta, com um profissional na área, em que ela receberá uma ajuda para ter pensamentos e criar redes neurais positivas. Né? Então, essa mulher que eu me referi, que estava com manchas negras no cérebro, ela estava ao passo de ter um tumor. Ela recebeu ajuda de um profissional na área de psicologia positiva. E passaram-se alguns meses e a mancha sumiu, e a mulher aprendeu a pensar com pensamentos positivos, né? Então, assim, por isso que eu falei, nossa, eu preciso ligar para a Sarinha. Por quê? Porque, de fato, quando alguém te ensina, quando você não consegue chegar nesse lugar de forma autônoma, porque nós temos que ter autonomia de fé, mas muitas pessoas estão tão feridas que não têm. Então, nós podemos ajudar os cristãos, ajudar as pessoas, informando. A ignorância é o que nos mata, né? Então, ensinando as pessoas a pensarem de forma correta. Eu gosto muito daquele texto de Filipenses 4. Você pode achar para mim? Para pensar em tudo que é honesto. Qual foi a orientação? A orientação foi: olha, vocês precisam aprender a pensar em tudo que é bom, redes neurais. Tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é virtuoso, em que há virtude, nisso pensar. Você está roubando a minha declaração aqui, ó. Eu queria falar de cor, mas não vai rolar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é respeitável, vai vendo as redes neurais que você cria. Quando você entende isso, ensina isso para uma pessoa que está cheia de mancha negra e perdendo cognição. O que é justo, puro, amável, que é de boa fama, que tem virtude, que há louvor, né? Seja isso que o quê? Ocupe o vosso pensamento. Ocupar, né? Você tem que ocupar e não preocupar. Você ocupa a sua mente com bons pensamentos, senão você preocupa a sua mente com pensamentos, com redes neurais negativas, né? E aí o que aprendestes, olha como é bacana, aprendeste, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Então eu acredito 100% na transformação de mente. Renove a sua mente, não tome a forma desse mundo. E a Gisela também estudando o Dr. Djalma, ele afirma, né, como neurocientista, que bons pensamentos entram na corrente sanguínea e alteram o DNA do indivíduo. Eu nem ia falar isso, porque senão ia dar muito pano para manga. Não, mas isso é epigenética. Né? A epigenética está muito em voga, né? Está trazendo realmente muita diferença na mente, no coração das pessoas. Mas interessante que existem algumas terminologias no grego, quando você fala a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar, ginomai, né? Tá? É o termo. E quando você, também lá em 1 Pedro 2, quando nos chamas de raça eleita, a palavra raça ali também vem da mesma raiz de genética.
Então, há uma transformação pela fé. A Bíblia já revelava isso lá 2000 anos atrás, né? Então, essa transformação genética era alguém que tinha uma propensão a ter uma enfermidade, uma gastrite, um câncer, porque ele muda a sua forma de pensar, ele influencia o seu gene. E aquele gene que tinha tendência a uma doença, isso que a epigenética ensina, né? Mas a epigenética, inclusive, trata muito a questão da alimentação, né? Eu mudo a alimentação e a minha célula muda. Mas também os pensamentos que a pessoa começa a alimentar em sua alma vai produzir uma outra saúde genética, fazendo o indivíduo mais saudável do que era antes da conversão. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso me fascina, né? E o que vocês acham disso aí? O Kennedy está meio quieto, né, Kennedy? Fala aí. Você já está falando mal do meu time aí? Fascinante. Fascinante. Tremendo. Essa questão da genética aí, eu creio que minha genética foi alterada. Eu creio. A minha genética psicológica, né? DNA psicológico, das emoções. Eu creio nisso. Eu sou africano e italiano. Né? Príncipe africano, isso. O meu lado italiano, Prado, Faustino do Prado, foi o meu bisavô. E eu gosto muito de procurar genealogia, encontrar minha linha ascendente, né? E aí eu encontrei uma prima em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E a gente não se conheceu porque ela veio a falecer, foi há 3 anos atrás. E ela me disse assim, ela é um homem da família Prado, então você deve ser igual a todos os homens prados da família. Eu falei, como eles são? Eles são violentos, Ela começou a falar um monte de qualidades que eu não gostei. Ela falou assim, são violentos, são homens ruins, são péssimos como marido, eles agridem. Ela falou assim, todos os teus primos e tios, gente que você não conhece, tinham o mesmo comportamento com a sua esposa. Aí eu falei assim, então, eu acho que eu não sou mais dessa família, porque eu nunca toquei nem no fio de cabelo da minha mulher. Ela falou sério. Ela ficou tão assustada com isso, né? Tão assustada, porque ela disse que era muito normal isso. E aí eu falei, não, a minha genética... Aí, na época, conversando com ela perguntou, mas por que você não é assim? Se o teu pai era, teu avô era, teus tios são, eles são, e você não é. Aí eu entrei nessa questão de genética com ela. Ela falou, você tem essa genética, isso está no teu sangue. Eu falei, eu creio até que eu nasci com essa genética, mas teve uma transfusão de sangue em mim. Eu falei para ela, eu fiz uma transfusão de sangue, saiu um sangue humano, então o sangue de Jesus que me lavou e me limpou e levou embora toda essa genética, né, podre que havia em mim. E eu luto para ela não voltar. Eu falei para ela, eu luto, porque pode ser que seja até a minha tendência em ser assim. Né? E foi muito legal. Então eu creio que realmente o poder de Deus, quando a gente é transformado em filhos de Deus, uma das características é a transformação do pensamento e do comportamento. Não é? Porque eu posso até aprender como pensar certo, mas continuar agindo de forma errada. Eu aprendi, mas eu não executo, eu apenas aprendi, mas eu não ponho em prática. Né? Paulo fala sobre isso, ele é bem transparente quando ele fala que o mal que eu não quero, às vezes eu acabo fazendo. Né? Então, há uma luta em nós. O bem que eu quero, esse às vezes eu não faço. A gente fica nessa luta. Então, eu estou tão assim maravilhado com esse programa de hoje, que eu vou usar ele como técnicas de venda na minha equipe de vendas, no meu negócio, porque realmente, se mudar a mente, reprogramar a mente da minha equipe comercial, ela vai produzir mais, porque ela vai ser feliz. Né? Então, importante, Kennedy. É muito que eu tô quieto. Muito bom o que você falou. É muito importante a gente entender que é totalmente possível ressignificar as coisas que aconteceram nas nossas vidas através de uma mudança, uma metanoia, uma expansão de mente, uma mudança de pensamentos, né?
E eu quero, assim, só falar uma dica muito bacana, que inclusive é desse doutor Djalma, que ele também é pastor. Ele diz o seguinte: quando algo ruim para você, na sua equipe de trabalho, você no seu dia a dia, pastor, etc., com seus filhos pequenos ou grandes, eu tenho praticado isso e eu estou ficando assustada, porque parece assim que você tem superpoder. E tem, nós somos poderosos em Jesus Cristo, né? Mas ele diz o seguinte: quando acontecer algo ruim durante o dia, né, você teve aconteceu um fato no seu dia e você chegou em casa para dormir e você tem a sua rotina com os seus hábitos e tal, e você está em luta e você vai e dorme. E quando você dorme, o teu cérebro vai fazer uma faxina, né, para memorizar aquilo que você tornou importante. E aí você não se livrou dos pensamentos negativos, você dormiu mal. E o teu cérebro, na faxina, ele vai fixar aquelas dores, aqueles traumas, e você vai acordar com uma memória muito marcante daquilo ruim que você viveu. Aí ele diz que para você interromper isso e ajudar o teu cérebro, se ajudar na alma, a amanhecer com as misericórdias de Deus, assim, supitando na sua vida, tinindo, brilhando, novinho, folha, que você deve criar uma rotina de fé, um hábito saudável, de ter um dia difícil, não durma pondo o sol sobre a vossa ira, amargura e ressentimento, mas antes de dormir, ressignifique aquilo tudo que você viveu. Digamos que você tenha sido humilhado no trabalho. Aí você chega, você vai orar antes de dormir. Você vai chegar e falar: Senhor, eu quero te agradecer, porque poderia ter sido muito pior. E você começa a jogar o jogo do contente da Poliana. Você começa em tudo dar graças. E você busca o lado positivo. Depois você trabalha, são 3 ingredientes: perdão, misericórdia e esperança. Aí você coloca misericórdia, tem misericórdia dessa pessoa, abençoa a vida dela, né? Abençoa os teus inimigos. Ore pelos teus inimigos, diz a Bíblia. Aí você trabalha a fé: não, amanhã vai ser muito melhor, amanhã eu vou chegar no trabalho e eu vou resolver esse problema, esse desafio, vai cooperar para o meu bem, todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí você ressignificou tudo e foi dormir. O que aconteceu? O seu cérebro... Essa aqui é a minha bebê. E aí o seu cérebro, na faxina, ele vai pegar aquela sua oração mais recente antes de dormir e vai te dar uma memória nisso daí, maior. Você ressignificou. Você vai acordar com uma outra disposição. Então, essa é uma super dica. Isso é muito importante. Então, você que tem filhos e eles estão atravessando momentos difíceis na vida, e você tem a oportunidade, ore com seu filho de forma positiva antes dele dormir. Bom, gente, nós temos 5 minutos para acabar. Vamos rodar aí, João e Jussara, usa 1 minuto, Robson, Kennedy, aí a gente fecha, né? Estamos caminhando para o final do programa. Eu só queria... a Elis faz uma pergunta aqui: e a depressão deriva de questões químicas no corpo? Não é que isso aqui é uma pergunta interessante, depois, não sei se a gente... fazer um programa sobre. A gente pode explorar isso amanhã, talvez, não sei. Amanhã é o dia do Paulo Renato e ele não vai estar, né? Eu acho que essas questões, né, das enfermidades emocionais, né, qual é a relação, a gente podia depois tentar falar um pouco sobre isso, embora não tenha hoje aqui nenhum especialista assim nessa área, né, que pudesse nos ajudar. Mas o que eu percebo é que há uma interação, né, entre a mente e o cérebro, né? A questão é essa interação entre a mente e o cérebro é que não é muito clara, né? Na verdade, essa que é a verdade. Alguns enfatizam mais o físico e outros enfatizam mais a mente, né? A mente não é o cérebro e o cérebro não é a mente, né? O cérebro, na realidade, é o órgão através do qual a mente se manifesta, né? Quer dizer, é o rádio, né? A mente seriam as ondas, né?
e o rádio é o cérebro. Então, eu tendo a achar que a força maior está na mente, né? Embora também haja um aspecto do cérebro. Pode falar assim. Eu vou te dar um exercício também para você fazer pelo menos um mês. O ideal é que faça a vida toda. Faça a lista da gratidão, porque quem é grato tem o cérebro feliz. Então, faça 30 motivos pelos quais você é grato. E todos os dias você vai ler essa lista, tá? Pelo menos você vai ler 30 dias, tá? Se você for inteligente, você vai ler todos os dias da tua vida, vai decorar essa lista e aí o teu cérebro vai ficar feliz e você vai ser uma pessoa feliz. 21 dias para você criar um novo hábito, dizem a neurociência. Sim, daí vai ficar para quantos dias? 21 dias. 20 dias. E vai 21 dias você começa a criar uma nova rotina, um novo hábito. Eu tomei banho frio por 90 dias, mas voltei a tomar banho quente. Então você precisa... Mais 21, então, agora. Vamos lá, Robson. Robson, Kennedy. Eu vou só ponderar o seguinte, né? Eu acredito nisso, de fato acredito. Aí vem aquilo que Paulo diz, aprendi a viver contente, é um aprendizado. Então, tudo que está sendo colocado é um aprendizado, para que a nossa mente seja saudável, né? Pensamentos, qualidade de pensamentos, que com certeza influenciam, sim, né? A nossa estrutura física, né? O cérebro. As reações químicas, o que acontece, as sinapses, redes neurais, eu acredito nisso. Uma visão, né? Aí tem uma visão da vida correta. Eu preguei ontem, né? Achei interessante, assim, o que vocês colocaram com o que foi pregado ontem. Jesus dizia assim, que ele tinha uma comida, que era fazer a vontade de Deus. Olha a maneira como ele via as coisas. Uma comida, não uma obrigação. Comida é necessidade, né? Quem gosta de uma picanha, quem gosta de algo gostoso assim, né? Uma lasanha, uma comida, né? Uma comida, a satisfação dele de fazer a obra de Deus. É uma visão que Jesus tinha que o levou a realizar a obra de Deus. Eu acredito nisso. Aí entra naquilo que está nos Salmos também, né? Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, tenha prazer em Deus. O Bispo Hugo, eu gosto muito das falas do Bispo Hugo, que eu entendo que isso influencia muito a igreja, viu, Bispo? Quando o senhor fala dos cultos, né? Foi maravilhoso, foi... pode ser que alguém tenha estado no culto e nem foi tanto assim para essa pessoa, mas o senhor falando desse jeito, isso toma as mentes e os corações, as pessoas vão olhando para aquela realidade do culto dessa maneira. Eu acho isso interessantíssimo, tá? Então, o Hugo sempre foi assim, até o Fiat Premio dele era maravilhoso. Lembra, Gisela? Do Fiat Premio? Lembro. A gente chamava ele de Hugo Aleluia. Você não lembra disso? Hugo Aleluia? Mas é interessante, porque isso cria um ambiente correto, que né? era um pecado mortal, né? A Gisela quase matou ele. Não, você tá excelente. É um cara maravilhoso. Hugo Aleluia. Ele não mudou nada, ele só tá melhor. Cada dia que passa, ele tá nessa... E ele que dá certo, né? E ele que dá certo. Ele tá certo, né? Ele que dá... Eu tenho um cérebro feliz. É o que manda a Bíblia, né? Aprendi a viver tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, né? Até inclusive o Fiat Premio. Gente, o Príncipe Africano tem que encerrar ali. Fala aí rapidinho. Eu sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É um hino maravilhoso, tem uma história assim linda, e eu aprendi cedo a ser feliz. Até eu sou da... amanhã vai ser interessante falar sobre depressão, porque eu nasci no Rio de Janeiro, acho que o carioca tem a tendência de ser o povo mais feliz do Brasil, né? O carioca já é alegre, feliz por natureza. Ser Flamengo também me ajuda a ser feliz. Com Cristo então no coração é melhor ainda. Né? Um beijo a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Tem 30 segundos. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Gente, agradecer aqui a participação da Sinara. Sinara é lá de Porto Alegre, né, da igreja do Bispo João e Bispa Jussara. A Patrícia Santana, aqui da Zona Norte. Renata Rezende, Omar,
aqui da ZN também, Elis Capelletti, Vera Pereira Castro, Kennedy Prado, não sei quem que é essa figura aqui, esse intruso aqui, esse flamenguista. Sou eu. Cristina Bernardes, né? Já falei do Omar, já falei Douglas Porfírio, né? Dá um bom dia aqui a todo mundo. A Lorraina Duarte, né? A pastora Cláudia, lá de Guarulhos, da Sara Nossa Terra, diz assim: é o princípio da enxertia botânica. Fomos enxertados no Cristo saudável e perfeito. A seiva dele é saúde. A observação da pastora Cláudia. Muito bom. A Cíntia Barreto, programa maravilhoso, parabéns. Parabéns, né? E a pastora Cláudia diz: aprenda a pensar para ter uma vida prazerosa. Livro do Bispo Hugo. Glória a Deus. Realmente, né? Então, é um prazer, né, ter toda essa turma participando com a gente. Hoje o programa realmente foi maravilhoso. Foi bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou feliz. Fluminense, viu, Kennedy? Você é feliz, bicho? Mesmo sendo Fluminense? Também casou com a flamenguista, né? A flamenguista é mais São Paulino agora. O Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso jogador. O Flamengo é um time abençoado. Todos os jogadores bons do Flamengo saem do Fluminense. Gerson, Pedro, Ayrton, os jogadores bons do Flamengo saem do porque o Pedro é matador. O Pedro está fazendo falta na seleção, isso sim. Uma mega igreja aí, um culto de mulheres enorme, aí em São Paulo. Abriu o culto com o hino do Flamengo, vocês viram? Né? Cantando ali, vai começar o culto, aquela coisa da torcida, né, que vai começar, e era o cântico da torcida do Flamengo. Só que adaptado, né? Adaptado a Jesus. Né? Que loucura, né? Isso é loucura, hein? Não, mas a letra era Jesus, Bíblia. Só a melodia. Tá, mas aí mexeu com aquela coisa, né? Foi. Nossa, mas ficou bonito, né? Ficou lindo. O Omar colocou aqui: avante palestra. Palmeiras, cuidado com o Palmeiras, hein? O Palmeiras está muito melhor do que o Flamengo, vai atropelar vocês, hein? O Robson é Palmeiras ou Robson? Não, São Paulino. Agora o Bispo Hugo representou metade do Brasil, porque metade é anti-Flamengo, né? Entendeu? Uma alegria. Eles têm duas alegrias, né? Quando o Flamengo perde e quando eles ganham. Então, você já vê aí uma relação doentia, né? Não, pensamento positivo aqui. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Gente, beijão para todo mundo aí. Deus abençoe. Um grande abraço, hein, gente? Até amanhã. Continua o tema, então, amanhã. Amanhã, divulga.